Nessa quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2020, eu quero saudar a você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor. Queremos no dia de hoje começarmos um novo trabalho. Como eu havia já antecipado, no findar do nosso primeiro mini curso básico de teologia, no final, ali melhor dizendo, ali na metade de dezembro, eu havia já mencionado que no dia 2 de janeiro desse presente ano, nós começaríamos então um novo trabalho via YouTube, certo? Ministrando um estudo introdutório aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Então, dessa forma nós queremos proceder. Mas antes de começarmos, eu quero convidar você a entrar no meu canal no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial. Repetindo, Valdecir de Almeida Oficial. Você entra no meu canal no YouTube, você se inscreve para dar essa força para nós, certo? Deixa o teu like, se você gostou do vídeo, você pode estar compartilhando também o vídeo, né? Com seus amigos, colegas, familiares. E eu peço por gentileza também que você ative o sininho. Por quê? Porque se você ativar o sininho, você estará sempre recebendo os nossos vídeos por essa plataforma, né? Que é o YouTube, certo? Então, nós queremos começar hoje esse estudo introdutório aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Nós vamos começar falando então acerca do livro de Gênesis. Então vamos fazer aí passar algumas informações prévias para os irmãos e irmãs sobre o livro de Gênesis, tá? Agora a pergunta, né, que alguém pode fazer: qual é a importância, irmão Valdecir, deste estudo introdutório aos 66 livros da Bíblia Sagrada? A importância é a seguinte: quando alguém, por exemplo, vai ler um livro da Bíblia, é importante a pessoa ter algumas informações prévias para que ela possa compreender melhor a sua leitura, o seu estudo, certo? Tendo essas informações prévias, a pessoa se contextualiza não somente biblicamente, mas também historicamente, certo? Geograficamente, os personagens principais, quem escreveu o livro, para quem o livro foi escrito de forma primordial, tá? Ou seja, o alvo principal, né? O destinatário principal do livro, e assim por diante, como também podemos citar o conteúdo principal do livro ou os conteúdos principais do livro, as suas principais divisões e subdivisões. Então a pessoa tendo essas informações prévias, quando ela começar a ler, a estudar o livro em apreço, ela vai se situar melhor, se contextualizar melhor, certo? Ela não vai ficar, como diz um certo provérbio popular, né, como um cego no meio de um tiroteio. Ela vai estar bem informada acerca daquilo que ela vai encontrar na sua leitura, no seu estudo. Pelo menos de forma básica, né, sucinta, ela vai ter uma boa informação. Amém? Então, vamos falar um pouco de Gênesis? Hoje, então, vamos estar falando um pouco acerca do livro de Gênesis. As informações prévias, né, introdutórias do livro de Gênesis. É importante salientar que Gênesis está na primeira prateleira de livros do Antigo Testamento, certo? Essa primeira prateleira de livros, ou este primeiro grupo de livros do Antigo Testamento, 5 primeiros livros do Antigo Testamento, são chamados comumente de Pentateuco. Repito, Pentateuco. Então esse grupo Pentateuco é composto pelos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Pentateuco, de 5, né? Penta de 5, tá? Então, Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco. Assim como os demais livros do Pentateuco, Gênesis foi escrito pelo homem de Deus por nome de Moisés, tá? Então, o escritor de Gênesis foi Moisés. Então vamos aí a algumas informações básicas do livro de Gênesis. Eu vou ter aqui o material bíblico teológico, vou estar citando aqui, nós também vamos citar alguns comentários e eu peço que você me acompanhe, tá?
Então, informações essenciais, básicas sobre o livro de Gênesis. O propósito pelo qual foi escrito o livro de Gênesis. Olha só, registrar o momento em que Deus criou o mundo e seu desejo de ter um povo separado para adorá-lo. Então esse foi o propósito, o registro da criação dos céus e da terra, né? O registro da criação do universo. E também o outro propósito do livro de Gênesis, né, é que Deus então desejava separar um povo seu, específico, para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? O autor do livro de Gênesis, como nós já mencionamos, Moisés, tá? O destinatário, tá? O destinatário para quem foi escrito o livro de Gênesis. Em primeiro lugar, de forma primordial, foi escrito para o povo judeu, né? Certo? Mas também foi escrito para todos os seres humanos do planeta Terra, independente de etnia, de nacionalidade, tá? A data em que foi escrito o livro de Gênesis. É importante, quando nós falamos de datas bíblicas, é importante nós frisarmos, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amigos que nos acompanham pelo YouTube, que são datas, né, aproximadas, tá? Então, o livro de Gênesis foi escrito aproximadamente entre o ano 1450 e 1410 antes de Cristo, ou seja, há aproximadamente 3.500 anos atrás. Nós somamos aí, né, 1450 antes de Cristo e já estamos em 2020 depois de Cristo. Então, mais ou menos aí 3.500 anos atrás foi escrito o livro do Gênesis, tá? Uma coisa interessante, né? O significado da palavra Gênesis, né, é início ou princípio. Então, Gênesis ele vai tratar sobre o início, sobre o princípio, tá? No caso, sobretudo, nos primeiros capítulos, o início, o princípio, né, da criação dos céus e também da terra, de todas as coisas que há, certo? Os luminares, ou seja, o sol, a lua, as estrelas, os vegetais, plantas, animais, peixes, os mares, o ser humano, o homem, a mulher e assim por diante. O panorama do livro de Gênesis, onde aconteceu, né, a história, o palco da história onde ocorreu o livro de Gênesis. Região atualmente conhecida como Oriente Médio, na antiguidade a Mesopotâmia, né, que é a terra entre rios, ou seja, ali o rio Tigre, o rio Eufrates, tá, na Mesopotâmia, na antiguidade. Hoje nós nos contextualizamos, né, é onde está a região que nós conhecemos por Oriente Médio, onde está a Palestina, onde fica Israel, por exemplo, e as demais nações árabes, né? Citamos algumas: Iraque, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e assim por diante, tá? Alguns versículos chaves no livro de Gênesis. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 27, olha só: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, tá? E também Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, alguns versículos chave do livro, tá? Diz assim, Gênesis 12, versículo 2 e 3: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus falando, né, com Abrão, que depois veio se tornar Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, citamos aí 3 dos principais versículos do livro de Gênesis. Pessoas-chave no livro de Gênesis: Adão, Eva, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e José. Alguns dos principais personagens do livro de Gênesis, certo?
Agora, irmão Valdecir, como é dividido o livro de Gênesis? Vamos fazer aqui de forma bastante sucinta, para o vídeo não ficar longo, tá? A divisão, então, do livro de Gênesis, o esboço, né, do livro de Gênesis. Então, basicamente, o livro de Gênesis, ele é dividido, nós podemos dividir ele, vamos ver aqui, em 7 partes, tá? Então, basicamente, vamos dividir o livro de Gênesis em 7 partes. Claro que se a gente fosse enxugar de forma mais sucinta a divisão, pode-se se dividir em 3 partes, mas vamos dividir aqui em 7 partes, tá? A primeira parte, tá, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, vai tratar sobre a história da criação. A história da criação, né? Como quando Deus criou os céus, a terra, o mar, as plantas, os animais, os seres humanos, né? Homem e mulher, tá? E assim por diante. A segunda parte, ela vai do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 5, versículo 32. É a história de Adão, o primeiro homem, tá? E também a história de Eva, a primeira mulher. Então aqui a gente vai encontrar, né, nas suas subdivisões aqui dessa segunda parte, Adão e Eva, Caim e Abel, os descendentes de Adão, tá? Terceira parte da nossa divisão aqui do livro de Gênesis, a história de Noé. Então, do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 32. A história de Noé, terceira parte, né, do livro de Gênesis. Vai tratar assuntos como o dilúvio, repovoando a terra, a Torre de Babel, tá? Quarta parte do livro de Gênesis, a história de Abraão, capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 25, versículo 18. E vai tratar assuntos como, por exemplo, Deus promete uma nação a Abraão, Abraão e Ló, Deus promete um filho a Abraão, Sodoma e Gomorra, o nascimento e o sacrifício não consumado de Isaac e Rebeca, morre Abraão, tá? Quinta parte do livro de Gênesis, quinta, né, divisão aí, a quinta parte dentro da divisão do livro de Gênesis. A história de Isaac, do capítulo 25, versículo 19, até o capítulo 28 e versículo 9. E aí a gente vai encontrar assuntos como, por exemplo, Jacó e Esaú, Isaac e Abimeleque, Jacó toma a bênção de Isaac, tá? E assim por diante. Sexta parte, então, do livro de Gênesis, a história de Jacó, do capítulo 28, versículo 10, até o capítulo 36 e versículo 43. Assuntos que nós vamos ver então. Jacó forma uma família, Jacó volta para casa. E a última parte, aí, a última divisão, certo? Do livro de Gênesis é a história de José, tá? Capítulo 37, versículo 1, até o capítulo 50, versículo 26. A história de José, né? Que fora vendido como escravo pelos seus irmãos, né, para o Egito, para um grupo de mercadores que aí, né, o revendeu, digamos assim, para ser escravo no Egito, e de escravo e também prisioneiro no Egito ele vai se tornar governador no Egito, porque assim Deus o levantou, tá? E então nessa última parte, a história de José, nós vamos encontrar aí a partir do capítulo 37, versículo 1 até o capítulo 50, que é o último capítulo do Gênesis, nós vamos encontrar assuntos aí como José vendido como escravo, Judá e Tamar, José é tirado na prisão, é atirado na prisão, José é chamado para administrar o Egito, José e seus irmãos se encontram no Egito, a família de Jacó muda-se para o Egito, Jacó e José morrem no Egito. Amém? Esse primeiro vídeo, né, meus irmãos, ficou um pouquinho extenso, tá? Mais de 10 minutos, mas os demais vídeos aí a gente vai fazer um esforço para não ir muito além de 10 minutos, tá bom? Então, o vídeo a respeito do livro de Gênesis seria esse, né? Um estudo introdutório ao livro de Gênesis, tá? Amanhã nós vamos estar falando um pouco acerca do livro de Êxodo, né? Um estudo introdutório sobre o livro de Êxodo, tá? Então a minha oração é que Deus abençoe você e a sua família de uma forma extraordinária no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Até o dia de amanhã, querendo Deus. Amém.